1 Samuel capítulo 17, eu quero ler só um versículo, o versículo 32, ok? 1 Samuel 17, 32, diz assim: Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu, por causa desse gigante. O teu servo irá e pelejará contra ele. Deixa a sua Bíblia aberta, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento diante da tua poderosa palavra. Nós precisamos de revelação, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos que o Senhor nos ensine esses princípios, que o Senhor nos lembre as coisas que Jesus ensinou, que o Senhor, ó Deus, mude a nossa maneira de pensar pela tua palavra nessa noite. Senhor, ora a oração do Paulo, que ele orava não só por revelação, mas ele orava para que o povo praticasse a revelação que teve. E não somente isso, ele orava para que eles perseverassem com alegria em praticar a revelação. Senhor, nessa noite, que essa palavra caia no coração, que esses princípios caiam no coração, mas que haja, Senhor, perseverança com alegria de praticar cada um desses princípios em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. 1 Samuel 17... conta uma história muito conhecida. Eu quero aproveitar que vocês conhecem bem a história. Eu quero trabalhar em alguns princípios aqui hoje à noite, não é? Porque, irmãos, esse momento é um momento tão decisivo na vida do Davi, ok? Ele chega ali e está tendo uma guerra, ou vai começar uma guerra entre Israel e os filisteus. Irmãos, e provavelmente tudo indica que vai dar filisteus, não é? Porque eles são maioria, eles são mais poderosos. Então o Davi chega ali, a guerra está para começar, e aquele momento tão especial quando um homem gigante, né? Hoje de manhã eu estava pesquisando, será que houve gigantes mesmo? E eu estava pesquisando realmente, foram encontradas, né, ossadas de homens, de aproximadamente 3 metros, não só ossadas, mas pegadas. Irmãos, então, não tem nenhuma dúvida, é real mesmo isso. E esse cara, esse Golias, irmãos, era uma máquina de guerra o cara. A couraça de bronze dele pesava 60 quilos, está na sua Bíblia. Pensa, mais do que uma saca de cimento. O cara era tão forte que aquilo para ele era levezinho. O cara era uma máquina de músculo, quem está me entendendo? Não é? E a lança dele era como o eixo de um tecelão enorme, a lança do cara. A ponta da lança, depois que ele morreu, pesava 7 quilos, só a pontinha da lança, não é? O cara tinha uma caneleira de bronze, o cara tinha um elmo poderoso. Irmão, o cara era invencível. Ele falou assim, o Golias, ele disse o seguinte: olha, ninguém precisa morrer aqui, não precisa ter uma guerra entre Israel e os filisteus. Quem me vencer, venceu a guerra, não é? Irmãos, agora preste bem atenção no que eu vou te falar. Essa palavra falou comigo de uma maneira tão diferente. Eu tenho certeza que vai falar com você. Então o Davi chega naquele momento que o texto diz, olha, 1 Samuel 17, 24, que todos os israelitas, vendo aquele homem, o gigante, fugiam de diante dele e tremiam grandemente. Irmãos, pensa bem. Eles estavam desistidos diante daquela situação. Então todo mundo se tremendo, inclusive o rei Saul, que era o único cara que podia lutar com esse gigante, não é? O rei ele era habilidoso na guerra. O rei Saul escondido na barraca dele, na tenda dele, não é? Ou seja, irmão, quem que vai lutar essa guerra? Foi assim que Deus falou no meu coração. Eu quero falar com vocês, sabe por quê? Eu estava justamente orando. A gente está orando essa semana, não só essa semana, o mês inteiro aí pela Carol. Hoje saiu o resultado do exame, não é? E é um tumor mesmo, e agora eles não sabem bem o que vão fazer ainda, vão saber amanhã, se vai para São Paulo, se vai ficar em Goiânia. Mas é um caso muito, muito especial, um tumor num lugar que não pode operar, né? Num lugar do pulmão que não pode tirar. Ela tem 36 anos, tem 3 filhinhos, né? Tudo pequeno ainda, só uma mocinha, acho que 12. Então eu estava, sabe, orando com compaixão pela Carol,
né? Aí depois veio a situação da Dona Maria, que agora foi essa semana. A Dona Maria, mãe da Edna, inclusive ela está internada, e ela tá em coma induzido, né? Ela tem 72 anos, e é um caso muito especial. Eu estava orando por essas pessoas, presta atenção. Irmãos, aí veio uma pergunta no meu coração. Peraí, porque tudo que a gente consegue, irmãos, é através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está me entendendo? Não é? É a fé que toma posse de todas as bênçãos que já foi nos dada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está escrito, não é? É pela fé. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas se uma pessoa é neófita, ela acabou de chegar no nosso meio, ela não tem essa maturidade ainda para lutar contra o gigante dela, ok? Ela não sabe como fazer ainda, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Ela nem tem relacionamento com a palavra, ela ouve muito pouco. Como que essa pessoa vai lutar com o gigante dela? Eu fiquei em crise. Aí eu pensei, e o caso, por exemplo, da Dona Maria, que está lá, não é? No coma induzido. Irmão, ela não consegue orar por ela. Ela não consegue nem crer por ela. E pessoas que a gente visita no hospital, que a gente vai conversar. Eu lembro a gente conversando com o Zé Júnior lá, não é? E ele sentindo tanta dor, que ele não conseguia nem prestar atenção no que eu estava falando, não é? Aí eu perguntava, entendeu? Como que esse homem, como que essa pessoa vai lutar por ela mesma? Eu falei, Senhor, como que ele vai receber isso? Aí, irmãos, veio essa história. O Davi chega nesse momento que o povo de Israel está se tremendo, que o povo de Israel não consegue lutar, que o povo de Israel está rendido, está vencido. Eles não podem fazer nada por eles mesmos. Mas uma pessoa, que é muito improvável, um garoto de 17 anos, chega lá e diz assim, eu posso. Ele disse para o Saul, eu vou ler o que eu li no começo. Ele disse para o rei Saul, ele disse, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, porque eu, o teu servo, irá e pelejará contra ele. Aleluia. Irmãos, o que é que eu quero falar com vocês hoje? Cada um de nós, escuta bem o que eu vou te falar, pode ser um Davi nessa noite. Agora preste bem atenção. Irmãos, o que acontece é que o Davi resolve a parada, ele mata o gigante, e o povo que estava totalmente desanimado se reanima e vai para a guerra e vence os filisteus. O Davi fez isso por eles. Agora escuta, nunca mais o Davi foi o mesmo. Ao mesmo tempo que ele foi usado por Deus para resolver o problema das pessoas, naquele dia que ele venceu aquele gigante, o rei Saul perguntou para o Abner, o general do exército dele, ele disse, quem que é esse garoto? Eu quero ele trabalhando comigo. Eu quero que ele seja o meu escudeiro. Esse cara não volta mais para a casa dele, não. Ele acabou de ser promovido. O que eu quero dizer para vocês hoje à noite é que essas pessoas que vêm na nossa vida, que não têm condições de lutar por um problema especial, Deus nos chama para lutar por elas. Escuta bem, mas eu quero te dizer uma coisa. Depois dessa vitória, nós mesmos nunca mais seremos os mesmos. Nós seremos promovidos por Deus. É agora que você diz glória a Deus, aleluia. Aleluia, amém. O que é que eu quero conversar com vocês hoje à noite? Eu vi algumas coisas na vida do Davi. Eu disse, eu quero isso aqui, eu preciso disso. Eu preciso desses princípios que o Davi praticava, que fez do Davi esse destruidor de gigantes, das pessoas e dele mesmo. Porque, irmãos, se os filisteus vencessem, o próprio Davi também estava perdido. Ele era judeu, ele seria destruído, a família dele também. Ok? Então o meu tema hoje à noite, quem vencerá esse gigante? É uma pergunta, mas eu já tenho a resposta. Você. Você vai vencer esse gigante. Deus vai te usar para você vencer esse gigante. No final eu quero orar. Eu já orei agora antes do culto, pela Carol e pela Dona Maria. Mas eu quero que toda a igreja, né, ore assim, irmãos. E não somente isso, porque cada um de vocês tem uma história, não é? Então vocês vão orar pelos gigantes de vocês hoje à noite, amém? Que vai cair por terra em nome de Jesus.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E você conhece algum gigante de alguém. Eu sei, cada um de vocês, de alguém que você ama. Pode ser o gigante de um filho, pode ser o gigante de um marido, pode ser o gigante de uma esposa, enfim, pode ser o gigante de um colega de trabalho. Nós podemos derrotar esse gigante. Mas eu, pastor, você, porque o Davi, irmãos, quem era Davi até esse momento? Quem que era esse rapaz? Foi ele que derrotou, ok? Vamos ver comigo aqui rapidamente, então, esses princípios que tinham na vida do Davi e que precisa ter na nossa vida se nós quisermos vencer esse gigante. Primeiro princípio. O Davi era uma pessoa que ele tinha pressa em obedecer. Irmãos, pessoas que vão vencer gigantes para Deus, que Deus vai usar para vencer gigantes, são pessoas que têm esse temor, que têm essa pressa, essa atitude no coração de obedecer rápido. Olha só comigo aqui, 1 Samuel 17, 20. Davi no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Fala bem forte comigo, como Jessé lhe ordenara. Quem era o Jessé? Quem era o Jessé? Era o pai dele. Como que o Jessé o ordenou? Porque fala que ele foi como Jessé o ordenou. No versículo anterior, no 17. No versículo 17, aqui do capítulo 17, o Jessé chamou Davi e falou assim: pega esse trigo tostado, leva para os teus irmãos. E pega aí esses 10 queijos e dá de presente para o capitão do exército. E faz isso depressa. Ele falou isso. Então como que ele mandou o Davi fazer? Depressa. E como foi que o Davi fez? Como Jessé o ordenou. Então como que o Davi foi? Irmãos, ele obedeceu rápido. Por que isso é importante, pastor? Por que isso é importante, a obediência rápida? Porque, irmãos, se o Davi demorasse um pouquinho só, ele perderia essa oportunidade da vida dele. Se ele chegasse um pouquinho só atrasado, porque ele chegou exatamente na hora certa. Quando ele chegou lá, o Golias apareceu lá e disse: não precisa ninguém lutar, não precisa ter guerra, quem lutar e me vencer, venceu a guerra. E ele viu todo mundo tremendo, de medo, apavorado. Então ele chegou na hora certa. Irmãos, se nós demorarmos a obedecer, nós podemos perder o momento de Deus na nossa vida. Quem está me entendendo? Então, irmãos, pessoas que vão derrotar gigantes, os seus próprios gigantes e os gigantes daqueles que nós amamos, são pessoas que obedecem rapidamente. Por que isso? Porque, irmãos, a autoridade depende de obediência. Para eu vencer um gigante desse na vida de alguém, escuta bem, eu preciso de autoridade espiritual, gente. Não é só chegar lá e dizer: sai doença em nome de Jesus, ou sai espírito de divisão desse casamento em nome de Jesus. Não é isso, eu já falei para vocês, os filhos do Seva, eles expulsaram um demônio em nome do Jesus que Paulo pregava, e os demônios vieram e tiraram foi a roupa deles e deram uns catiripapo neles, e fizeram eles correrem, e eles falaram em nome de Jesus. Então o diabo não está nem aí para isso, agora ele está aí para a nossa obediência. Olha só, irmãos, o que diz a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, eu gosto muito desse versículo 8, diz que Jesus a si mesmo se humilhou, mesmo ele sendo em forma de Deus, a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Você já parou para pensar por que Jesus tem o nome acima de todo nome? Está na Bíblia. Por quê? Porque que Deus o exaltou sobremaneira. O que é sobremaneira? É de uma maneira sobrenatural. Por que Deus o exaltou assim? Por que Deus lhe deu o nome? O que significa um nome acima de todo nome? É uma autoridade acima de toda autoridade. Ok, queridos? Por que Deus fez isso? Está escrito. Porque ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Hebreus 5:8 diz que Jesus teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Então ele foi homem aqui, ele deixou a glória de Deus, ele foi tentado em todas as coisas, ele foi obediente em tudo. E como ele foi obediente radicalmente, ele recebeu uma autoridade, irmãos, incrível, sobrenatural. E toda língua confessa: Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobra diante dele por causa da autoridade dele. Quem está me entendendo? Agora, por que essa autoridade? Por causa da obediência. Não, irmãos, a autoridade é proporcional à obediência.
Então por isso que Satanás vem e detona com muita gente, com muito crente até. Por quê? Porque essa pessoa, eu não estou falando só de obediência a Deus. Irmãos, o Davi obedeceu o pai dele. Já falei para vocês que a autoridade delegada de Deus é como se nós estivéssemos obedecendo o próprio Deus. Está escrito, não é? Toda autoridade foi instituída por Deus. Quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Então, quando Davi apressadamente obedece o Jessé, ele está obedecendo a Deus. Então ele tem autoridade para derrubar o gigante. Quem está me entendendo aqui? Não é? Esses dias a gente vinha no carro, né? E a Ana Lídia falou assim para mim: pai, eu fiz essa reunião agora, eu tenho 18 anos, todo mundo lá tem 30 para cima, e todo mundo é casado, tem filho. Pai, eu liderando essas pessoas que sabem muito mais do que eu, e tem muito mais experiência do que eu, e tal. Eu disse: minha filha, autoridade não tem nada a ver com performance ou com talento, tem a ver com submissão. Quanto mais submissão, mais autoridade, não é? Eu disse: você é muito submissa, por isso que Deus tem te dado autoridade. Aleluia, aleluia. Quem está me entendendo? Quer vencer gigante? Quer vencer? Tem algum gigante para você detonar? Tem. Seus, das pessoas que você ama. Tem gigante para cair? Tem. Então, irmãos, obedeça rápido. Eu digo que a obediência tem que ser, eu ensino que a obediência tem que ser cia, completa, imediata e com uma boa atitude. Aleluia. Deus ama isso. E o diabo odeia isso. Então, em primeiro lugar, irmãos, o Davi tinha esse coração. Papai mandou. Agora, uma coisa interessante, gente, é que o Davi já tinha sido ungido. Quem está ligado aqui? Sabia que ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel? Sabia que ele já era o rei de Israel? O rei que Deus queria que reinasse? Sabia que o Samuel já tinha dito para o Saul: Deus escolheu outro homem segundo o seu coração que vai reinar no teu lugar. Sabia que o Saul, para Deus, já tinha sido destituído do cargo? Sabia disso? E agora, irmãos, veja bem, o pai do rei que Deus quer que reine, do rei que foi ungido pelo Samuel, diz para ele: vai entregar o lanchinho para os teus irmãozinhos. Ele podia dizer: meu pai, o senhor não estava naquele jantar, o senhor não viu a unção que eu recebi, o senhor não viu que o profeta Samuel me preferiu aos meus irmãos, o senhor não sabe que eu sou o rei de Israel? Como que o senhor manda o rei de Israel entregar um lanchinho para os seus irmãos? Irmãos, ele foi rapidão. Segundo lugar, eu quero isso para mim, porque tem muito gigante para a gente detonar. Então, a segunda coisa aqui, uma pessoa que vai ser destruidor de gigantes, dos seus próprios gigantes, e dos gigantes que se levantarem na vida das pessoas que ele ama, são pessoas que não se deixam vencer pelas ofensas. Isso é muito chave. É outra chave poderosa, irmãos, para a gente vencer esses gigantes. 1 Samuel 17, olha o que diz aí o versículo 28. Ouvindo-o, é o Davi que está falando, não é? E o Eliabe ouve o Davi falar. O Eliabe é o irmão mais velho do Davi, que é o capitão do exército do Saul. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e tua maldade, descer-te apenas para ver a guerra. Respondeu Davi: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu fiz somente uma pergunta. Desviou-se Davi de Eliabe para outro homem e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, irmãos. Isso é muito chave, isso é uma chave poderosa. Segura firme essa chave que eu vou colocar na sua mão agora, em nome de Jesus. Irmão, isso é uma chave que eu vejo muita gente tropeçando aqui. Porque veja bem, o Davi não foi à toa, o pai dele falou e ele foi rápido, ele chegou na hora certa. Deus queria que ele estivesse lá. Agora veja bem, sempre vai ter uma distração. O inimigo começa a perceber, ele não sabe as coisas que Deus está planejando, mas ele começa a perceber: rapaz, esse Davi é perigoso, esse cara fica lá no deserto orando, lendo a Bíblia, ele está crescendo muito, esse cara é perigoso, não é?
E aí, ele colocou alguém ali, e inclusive era um irmão, o irmão dele, e ofende ele profundamente, irmãos. Eu não sei se vocês perceberam essa ofensa. Ele falou, olha o que o Eliabe vai dizer para o Davi. Primeiro que acendeu-se a ira dele contra Davi. Sabe aquelas pessoas que você chega e parece que aquela pessoa não vai com a tua cara? Eu nem vou mandar você levantar a mão. Mas irmão, tem muita gente que para aqui. Aquela pessoa não vai com a minha cara. Fica com a síndrome do Kiko. Não vai com a minha cara. E sabe o quê? E trava. Em vez de focar no gigante, em vez de focar no desafio de Deus, em vez de focar e ficar com Deus, começa a ficar preocupado, e magoado e sofrendo, porque aquela pessoa não gosta dele. Irmão, se eu te falar quantos crentes eu conheço que fazem isso. Ninguém gosta de mim, ninguém gosta com a minha cara. Não sei o quê. Meu irmão, o irmão do Davi também não ia com a cara dele. E eu acho interessante. E olha só o que o Eliabe vai dizer para ele. Disse para o Davi, o que você está fazendo aqui? Você não é bem-vindo aqui. Em primeiro lugar, você não é bem-vindo aqui. E outra coisa, com quem você deixou aquelas pouquinhas ovelhas? Sabe o que ele está fazendo? Ele está desprezando o trabalho do Davi. Irmão, para o homem, isso é muito importante. Já viu quando mulher se encontra? Quanto tempo! Você está magra. Esse cabelo ficou lindo desse jeito. Que coisa maravilhosa. Já viu como que homem se encontra? E aí, meu, o que você está fazendo? Você está mexendo com o quê? Não é verdade? Porque para o homem isso é importante. O que ele está fazendo, o que ele está realizando, o trabalho dele. E o que o Eliabe, o diabo, na verdade, usando o Eliabe, atinge o Davi. O seu trabalho não está com nada, você cuida de um boizinho magricelo no deserto. Rapaz, você é um derrotado, rapaz. Isso que ele está dizendo para ele. Escuta bem. Ele ouve isso do Eliabe, não é? E ele fala mais, ele diz assim, ele chega ao ponto de dizer, você é presunçoso, eu conheço a sua presunção e conheço a sua maldade, você é mau. Meu irmão, que é isso? Esse cara está maluco. Agora, irmão, qual que é a atitude do Davi? Escuta bem. Olha a atitude do Davi. A palavra branda desvia o furor, não é? O que ele responde? O que foi que eu fiz? Irmão, em nenhum momento ele vai reagir e vai lutar contra... Eu só fiz uma pergunta, eu só quero saber o que é que o cara que vencer esse gigante vai ganhar. Eu só quero saber isso. Aí eu acho legal isso, que ele desvia os olhos do Eliabe. Meu irmão, desvia os olhos da ofensa, sai daí. Porque senão jamais você vai derrubar esse gigante. Ele que vai te derrubar. Se o Davi ficasse ali ofendido, chateado, quisesse brigar com Eliabe e tivesse uma grande discussão ali, ele perderia a chance da vida dele. Ele se desviou do Eliabe e ele foi lá e perguntou para outro. Escuta, ele disse, ele já tinha feito a pergunta, o cara respondeu para ele. Agora ele pergunta para outro, me diz uma coisa só para eu ouvir de novo. O que é que o homem que vencer esse gigante vai ganhar? O cara diz para ele, olha, vai ser isento de impostos em Israel. Vai ganhar uma rica recompensa e vai casar com a gata, filha do rei. Ele disse, show! Então, em vez dele ficar focado naquela ofensa, naquelas palavras do Eliabe, ele ficou focado nessa motivação. Rapaz, eu vou derrubar esse cara, eu vou derrubar esse gigante, vai mudar a vida da minha família e a minha também. E eu vou libertar todo esse povo aqui, aleluia! Então, irmãos, pessoas que vão ser usadas por Deus para derrubar gigantes, são pessoas que não se deixam vencer pelas ofensas. Irmão, a ofensa, coloque-se na sua cabeça de uma vez por todas. A ofensa é a isca de Satanás. Se você está ofendido com alguém, Satanás te pegou. Ele te fisgou. Você é um peixe fisgado. Ele está limitado. Ele que controla a sua vida. Ele que libera ou não libera. Ele que governa você pelos seus sentimentos. Então arranca essa risca daí, meu irmão, e foca no seu gigante, porque ele vai cair hoje à noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro lugar. Então a primeira coisa, um coração disposto a obedecer rápido. Segunda coisa, um coração que não guarda esse ressentimento. Agora preste bem atenção, deixa eu só fortalecer esse ponto, que ele talvez seja o mais importante aqui. Deixa eu te fortalecer isso que essa semana eu vi um texto que eu achei muito interessante, que veio, presta atenção. Vocês conhecem bem aquela história do Eliseu? O Eliseu,
Quem conhece o profeta Eliseu? Ok? E ele chega e a viúva tem um gigante. O que é o gigante? O marido morreu. Não é? E agora o credor está vindo pegar os filhos para pagar a dívida. É um gigante, irmão, não tem como resolver. É um gigante. O Eliseu chega lá. Não é? E uma das coisas que o Eliseu fala para ela é o seguinte: você vai sair aqui, escuta bem, e você vai pedir vasilhas emprestadas. É muitas, não poucas. Quem tá comigo? Muitas vasilhas. E você vai entrar no seu quarto, fechar a porta, e você vai pegar o azeite que está nessa jarrinha pequena, e você vai colocar nas grandes. Foi esse o comando. Irmãos, nós sabemos que ela fez, e que ela matou aquele gigante caiu por terra. Ela teve azeite, ela vendeu o azeite, pagou a dívida, e a Bíblia diz que ela viveu do resto, ela se aposentou, quem está me entendendo? Não é? E ela viveu do resto. Agora, o que aconteceu ali? Eu nunca tinha percebido isso, de fato. Irmãos, olha só. Quando o Eliseu falou assim, vai na casa das suas vizinhas e pegue muitas vasilhas. Irmão, vasilha não pensa assim, um monte de vasilha de plástico que tem aí. Não. Era um tempo que não tinha indústria, era um tempo de miséria, inclusive. Poucas pessoas tinham vasilhas, porque tudo era feito de barro e manufaturado. Era difícil. Então aquilo ali era uma coisa importante. Veja bem, o que eu quero te dizer com isso? Olha para mim. O que foi que determinou a quantidade de azeite? A vasilha. E o que era? O que representava o azeite? Diga a prosperidade dela. Grana. Veja bem, olha lá. Se ela tivesse poucas vasilhas, ela teria pouco azeite, consequentemente, pouca grana. Mas para que ela tivesse muita vasilha, escuta bem agora você vai entender. Ela precisava ter bons relacionamentos. Quem está me entendendo? Imagina se fosse, aquela irmã que briga com todo mundo. Ninguém gosta dela, ninguém vai com a cara dela. E ela briga com todo mundo, né? Agora é a hora de pegar a vasilha. Não tenho. Só tenho uma e eu estou ocupado. E vai na outra casa, está quebrada a minha vasilha. Não tenho vasilha. Ela ia voltar com uma vasilhinha desse tamanho. Ela só ia trocar de frasco. Mas como ela era uma pessoa de bons relacionamentos, ela teve muita vasilha. O que eu quero te dizer com isso? Os seus relacionamentos estão influenciando a sua vida financeira e você não está nem se tocando para isso. Então, irmãos, qual que é o jogo do diabo sempre? Fazer com que você quebre os relacionamentos. Lembra lá na construção dos muros? Irmãos, em poucos dias, um milagre aconteceu. O povo que era escravizado, o rei abençoou, deu dinheiro e deu tudo que eles precisavam. Em poucos dias, eles começaram a reconstruir os muros. Irmãos, em pouco tempo, os muros estavam pela metade. O Neemias nem acreditava. O que está acontecendo? Feliz. Mas o que aconteceu? Ele começou a olhar. Peraí, parou a obra. A gente travou. E quando ele começou a investigar, o que ele descobriu? Que os inimigos da obra infiltraram pessoas lá. E o objetivo deles era fazer, está no texto, fala assim que o objetivo deles era suscitar confusão entre eles. Então eles começaram a se dividir, eles começaram a brigar. E aí, irmãos, a obra parou. Quem está me entendendo? Se você está dividido na sua casa, a obra está parada. Se você está dividido na sua casa, isso pode comprometer a sua vida financeira. Essa semana a Meila trouxe uma revelação, porque a gente estava acompanhando uns pastores, né? Os pastores sempre ligam e pedem ajuda, eles pensam que a gente sabe alguma coisa de MDA, né? E a gente estava acompanhando. Eu fui várias vezes nessa igreja. O que eu via? Muita divisão, muita briga. Os líderes dele tudo brigado. E um puxa para o lado, outro puxa para o outro. Uma bagunça. Aí a Meila falou esses dias para mim: amor, já reparou uma coisa? Que toda vez que a gente conversa com o casal, eles não concordam entre eles. Eu me senti um retardado espiritual. Por isso que eu tenho que levar minha esposa para perceber essas coisas. Aí, é mesmo. Ela disse, amor, por que está essa bagunça nessa igreja? Porque a divisão começa dentro da casa deles. Quem está me entendendo? Arranca essa isca daí, meu irmão, porque você é um destruidor de gigantes. Aleluia. Vamos lá. Vamos avançar aqui, terceira coisa. Terceiro princípio na vida do Davi. Aleluia.
ele respeitava a lei do processo. Isso aqui é muito chave também, meu Deus do céu, são chaves maravilhosas que o Espírito Santo está colocando na nossa mão hoje à noite. Davi era alguém que respeitava a lei dos processos. Como assim, pastor? Vamos lá, 1 Samuel 17, o versículo 37, diz assim. 1 Samuel 17, 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Irmão, olha só o que eu vou te falar agora, guarde aí no seu coração, para sempre. O que foi que fez com que o Saul acreditasse nessa loucura, de confiar naquele garoto, para resolver o problema de uma nação? O que foi que fez o Saul acreditar nele? O processo que ele passou e venceu. Deixa eu te falar uma coisa. O rei, olha o que eu vou te dizer agora. Você não pode perder isso. O rei quer te promover. É a hora que você diz aleluia. O rei quer te promover, porque irmãos, é Deus que remove reis, estabelece reis. É Ele que promove, Ele que rebaixa. Agora escuta bem, Ele vai te promover. Agora, inevitavelmente, você vai ter que vencer alguns gigantes, ok? Você vai ter que vencer alguns gigantes. Isso aí é inevitável, porque faz parte do processo. Agora, até você chegar nesses gigantes, você tem que vencer uns leões. Você tem que vencer uns ursos. Você tem que ir crescendo. Amém, querido? Aí vai chegar na hora de você vencer o gigante. Por que o Saul acreditou? Rapaz, esse cara... Irmão, você pensa na loucura. O Saul acreditar que um garoto de 17 anos com uma baladeira vai enfrentar um general do exército, fortemente armado, cara experiente. O Saul disse, foi mesmo você? Como foi? Ele falou, rapaz, o leão veio para cima das ovelhas do meu pai, eu acertei o leão, pai, ele ficou meio atordoado, eu pulei em cima dele, matei ele, rasguei ele como se ele fosse um cabrito. Eu imagino que o Saul falou assim, rapaz, esse cara ficou possesso do Espírito Santo. Só pode ser para ele rasgar um leão desse jeito. Rapaz, esse cara tem uma história para trás. Esse cara tem uma vida com Deus. Rapaz, o que é isso? E tem mais uma. Eu também detonei o urso. O urso veio, eu acertei bem na ponta da cabeça dele. Quando ele ficou atordoado, eu pulei em cima dele e detonei o cara. Cortei a cabeça dele também. E ele falou assim, eu venci o leão, eu venci o urso. Agora, me dá uma chance contra esse gigante. O Saul disse, vai. O rei vai dizer para você, vai, você está pronto. A questão é, você está pronto? Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa, tem vindo uns leões na nossa vida. Aí os leões, aí vai, a gente vai embora. Tem gente que vai passar a vida inteira enfrentando esse leão. Esse leãozinho. Nunca vai vencer esse leãozinho. Então, não vai ser promovido para o urso. E muito menos para o gigante. Então, irmãos, qual é o segredo? Nunca desista. Nunca desista. Nunca, nunca. Coloca isso na sua cabeça. Às vezes eu tenho vontade de desistir de algumas coisas. Aí eu penso, não, isso aqui é meu leão. Não, talvez seja até meu urso. Não, eu não posso desistir. Um desistente, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça lá atrás, e eu repito todo dia. Um desistente nunca vence. Um vencedor nunca desiste. Eu não posso desistir. Aleluia. Eu vou ficar. E quando a gente passa por isso, irmãos, a gente cresce por dentro. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O problema é que a gente já quer ir logo para o gigante, e a gente já quer que o gigante caia logo. Não, calma. Deus é um Deus de processo. Eu vou ler um texto para vocês, de um homem que eu admiro muito, chamado, o maior presidente dos Estados Unidos, né? Que é o Theodore Roosevelt. Esse cara, irmãos, ele foi escuta bem, ele praticava a lei do processo, escuta bem, ele era um lutador de boxe, e enquanto ele foi presidente, irmão, todo dia, ele tinha o horário de acordar muito cedo, o horário de treinar como presidente, e toda a vida ele se envolveu com muitas coisas, os caras diziam, esse cara é sobrenatural, não é? Tanto é que ele morreu dormindo, alguém disse dele, né?
ele teve que morrer dormindo, porque senão, se ele tivesse acordado, ele brigaria com a morte. O cara era, né, como se diz lá no Nordeste, nó cego, esse Roosevelt. Mas ele tinha uma filosofia de vida, escuta bem. Ele tinha uma filosofia, ele dizia o seguinte, olha só, como é que ele praticava a lei do processo? Ele dizia assim, olha, você pode conceber um plano de luta, ele era lutador, ou um plano de vida, você pode planejar. Mas, quando a luta começa, você depende dos seus reflexos. É nesse momento que o seu trabalho aparece. Se você enganou no início do treinamento matutino, você vai ser descoberto sob a luz dos holofotes. O que ele está dizendo? A vitória é antes da batalha. A batalha é só para a gente colher os despojos. O que ele está dizendo? A luta, a vitória de um lutador de boxe, que ele está dizendo, é o seguinte, é ali treinando. Acorda de madrugada, come aquilo que ele precisa comer, sacrifica o corpo dele e vai treinar, 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 e vai treinar. Treinar. Quando chegar no dia da luta, irmãos, aí ele vai ser descoberto. A lei do processo. Se ele treinou o suficiente, ou se ele enrolou no treinamento. Irmãos, vale para a vida, escuta bem. Vale para a vida, o que é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos diante de desafios. Quanto tempo que a gente passa com a nossa Bíblia? Quanto tempo que a gente passa crescendo por dentro? Entende o que eu estou falando? Como que nós queremos a vitória? Irmãos, e é isso que se prega. Eu estou com problema, então eu passo num corredor, eu passo num tapete, sei lá o que é tanta ideia maluca, né? Eu coloco uma pulseira por 7 semanas, eu coloco uma peruca, eu dou 7 cabeçadas na cruz, eu faço qualquer coisa e o meu problema é resolvido. Eu não preciso pagar preço. Quem está me entendendo? Já viu a campanha das 7 cabeçadas na cruz? Não, irmão. Como que a gente vai vencer o nosso gigante? Agora. Agora. É no nosso tempo a sós com Deus. É a gente crescendo por dentro. O Davi estava ali também, ó. Ele tinha não só habilidades espirituais, porque veja bem, deixa eu te falar uma coisa interessante. Você sabe que muitos salmos foram escritos nessa fase da vida do Davi, quando ele estava no campo cuidando do rebanho do pai dele, né? Então, quando você lê o Salmo 23, você sabe que é uma experiência dele como pastor de ovelha. O Senhor é o meu pastor. Ele estava passando um momento difícil da vida dele, sendo perseguido pelo rei Saul. E aí Deus fala com ele, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para pastos verdejantes, me leva para junto das águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Se eu passar por um vale de sombra e de morte, Ele me protege, a sua vara e o seu cajado me consolam. O que Ele está dizendo? É isso que eu faço com as minhas ovelhas. Quando uma ovelha minha passa no vale da sombra da morte, tem lobos ali, eu vou e eu espanto o lobo, eu luto com o lobo, nada acontece com a minha ovelha. Quando falta pasto aqui, eu levo ela para lá, se falta água ali, eu levo ela para cá, eu cuido da minha ovelha e Deus cuida de mim. Então veja bem, o Davi estava crescendo, escuta, o que eu estou te falando? Ele estava crescendo por dentro, espiritualmente, mas também ele estava treinando a habilidade natural dele. Um dia, eu vou ter uma oportunidade no exército do Saul. E eu quero ficar bom nesse negócio. Lei do processo. Quando chegou a hora, o Davi estava pronto por dentro e por fora. Então, irmãos, nós somos a geração da loteria esportiva. O que nós queremos? Ganhar na loteria esportiva. Ou na Mega Sena, porque vai resolver tudo de uma vez. Mas Deus é um Deus de processo. Tomara que você não ganhe, porque você não está pronto ainda. Porque nós precisamos crescer por dentro para saber administrar essa grana, para que essa grana não mate a gente. Quem está me entendendo? Está lá em Deuteronômio, quando vocês entrarem na terra que eu dei para vocês. Não, Deus não vai destruir os inimigos num ano só.
Ele vai destruindo à medida que vocês forem crescendo. Por que Deus falou isso para eles? Porque se Deus resolvesse tudo para eles, irmãos, eles se corromperiam. Eles precisavam ir conquistando à medida que eles fossem crescendo. Tá bom, queridos, lei do processo. Você não pode desprezar a lei do processo para ser um destruidor de gigante na sua própria vida e na vida daquelas pessoas que você ama. Quem está comigo? Entende? Leia mais a Bíblia, menos televisão. Leia mais a Bíblia, menos internet. Não é? Acredita que o cara falou assim para mim, ó, pastor, o senhor é um cara que tem muita facilidade assim, mas é porque é hereditário. É por causa do seu avô. É por causa do... É hereditário, irmão. Só Deus sabe o hereditário. É uma vida sem televisão, é uma vida com pouca internet, é uma vida de estudo, é uma vida de pagar um preço, é uma vida de processo. Vai nesse de hereditário. Paulinho não precisa mais nem estudar, então. Muito bem, queridos, vamos preparar para esse gigante. Quem quer preparar para o gigante? Por dentro e por fora. Qual que é a sua habilidade natural? Não é? Até o Tiago falou uma coisa que tocou a minha vida, o Tiago, meu filho. Ele falou isso, cara, isso mexeu demais comigo. Ele falou lá no camp. Ele falou de um rapaz que sonhava em treinar, eu não lembro o esporte dele, era basquete? Tênis. E aí ele queria ir para os Estados Unidos. Mas ele sonhava, mas não tinha como ir. Não é? O que ele começou a fazer? Ele começou a estudar inglês. Eu vou, eu quero, eu preciso, eu vou ser treinado nos Estados Unidos, eu preciso aprender inglês. Olha lá o cara, lei do processo. O cara não aprende inglês assim, ó. Não é? Não é um comprimido. Podia ser igual a Matrix, né? Lembra do Matrix? Um comprimido em inglês. Aleluia. Me dá um comprimido de inglês. Puxa vida. E aí ele pagou o preço. E ele aprendeu. Aí o que aconteceu? Foi um olheiro de tênis dos Estados Unidos que foi olhar aquele campeonato no Brasil. E aquele rapaz, entre um monte de tenistas, foi escolhido, ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos e treinar lá. Alguém vai dizer, que sorte, hein? Eu digo, que Deus justo, hein? Que viu o cara pagando o preço, que viu o cara estudando, que viu o cara crendo, que viu o cara ralando, lei do processo, e ele fez com que o cara visse o menino. Imagina, irmão, se Deus é injusto, do crente, né? Eu sou crente, eu orei, eu jejuei, não sei quantos dias. Aí tem um rapaz lá que não é crente, que está pagando o preço, ralando, estudando, acreditando, virando bicho mesmo, com a veia do pescoço tufada, guerreiro. Aí Deus vai fazer o cara bater o carro, fazer o cara passar mal, para que o filhinho dele, bonitinho, que não quer estudar, passe no... Vai fazer campanha, irmão. 7 cabeçadas na cruz. Para ver se volta ao normal. Porque isso não existe, meu irmão. Deus não é injusto. Quem está me entendendo? Digo, meu Deus é um Deus justo. É um Deus de processo. Aleluia. O Davi estava pronto, meu irmão. O Davi estava pronto. Tanta gente para escolher. Por que escolheu o Davi? Porque era o cara que ficava treinando. 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 E era o cara que ficava se enchendo de Deus. Se enchendo de Deus. Se enchendo de Deus. E para a gente terminar, queridos. Aleluia. Essa aqui é pequena. A quarta. Por isso que o pastor tem que fazer academia. Então a quarta. A motivação. Escuta bem, irmão. Destruidores de gigantes. São pessoas que têm a motivação de glorificar o nome do Senhor. Vamos terminar com isso. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu, o Golias estava lá afrontando ele, falando barbaridade para ele. E aí o Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim
com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Diga comigo, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmão, olha qual é a motivação de Davi. Eu vou vencer esse gigante. E ele está vindo todo armado, poderoso e tal. Eu vou só com a minha baladeira. Só para que fique bem claro que foi Deus que derrubou ele. E todo mundo vai saber que há um Deus em Israel. Irmão, qual é a motivação que você quer vencer? Sabe aquela coisa tipo, aquela coisa egoísta de, eu quero vencer, eu quero a vitória, eu preciso sair dessa. Oh, Senhor, resolve a minha vida. Ou faz isso para mim. Irmão, isso não é um coração de um destruidor de gigantes. Eu não digo que Deus não vai fazer, porque Deus é gracioso, irmãos. A Bíblia diz que Ele manda chuva e colheita, até para o ímpio, para o justo e para o injusto. Ele é misericordioso demais. Mas para que a gente chegue num ponto de ser útil para Deus, de derrubar gigante nosso e da vida das pessoas, a gente tem que ter um coração cuja motivação é glorificar Ele. Eu quero vencer, porque eu quero que todo mundo saiba. Sabe quando eu estou orando? Eu oro assim, pela Carol e pelo Adriano, e estou orando pela Dona Maria assim, Senhor, cura a Carol, mas muda a vida dela e do Adriano, para que eles glorifiquem o teu nome, para que eles saiam contando pelo Brasil o que o Senhor fez com eles, que a história deles glorifique o teu nome, para que nunca mais eles tenham um nível de envolvimento médio, mas que o nível de envolvimento com o teu reino seja intenso, seja apaixonado, seja integral, intenso, que eu quero dizer. Entende o que eu estou falando? Eu oro assim, Senhor, pega a Dona Maria, cura essa mulher, mas Senhor, que ela glorifique o teu nome. Porque, irmão, sinceramente, veja bem, o apóstolo Paulo, olha qual é a minha filosofia de vida, é assim, ó. É assim, ó, o apóstolo Paulo diz assim mesmo, morrer é lucro. Ele diz assim mesmo, morrer é a melhor coisa do mundo. Eu vou morar, a minha rua vai ser rua de ouro, né? A porta da minha cidade é uma pérola gigante, não é? Não vai faltar grana, eu vou andar de espaçonave. A minha igreja é o próprio Senhor. Rapaz, é o melhor lugar para viver, ele diz. Ele diz que ele foi lá e ele não foi autorizado a contar o que tem lá, não é? São coisas que eu não posso contar, não estou autorizado, senão todo mundo vai querer morrer logo. Ele fala isso. E ele fala assim, e outra coisa, se a minha vida se resume nisso aqui, depois que ele foi lá, ele disse, eu sou o mais miserável de todos os homens, porque isso aqui é uma miséria comparado ao que tem lá. Agora, irmãos, ele diz assim mesmo, mas eu tenho que ficar, porque eu sei que eu sou útil aqui. Eu preciso ficar por causa de vocês, eu tenho que treinar vocês ainda. Agora, irmão, então quando eu oro, eu digo, Senhor, cura, para que a pessoa seja útil. Mas ela não quer ser útil, então leva. Entende o que eu estou falando? Porque lá ela vai ser mais feliz, eu não vou orar assim, Senhor, não leva, Senhor, não... Ou seja, eu estou dizendo assim, Senhor, deixa aqui, deixa ela sofrer aqui com a gente. Não leva ela para o melhor, não. Não leva ela para o melhor, não. Não dá o melhor para ela, não. Dá o pior, dá o pior, dá o pior, dá o pior. Em nome de Jesus, dá o pior, dá o pior. Não. Aqui é o pior. Lá é o melhor. Mas se a gente vai ficar aqui, a nossa vida tem que ter uma relevância, irmãos. Para o reino de Deus, que está me entendendo? Senão é melhor ir logo. Quem está me entendendo? Então veja bem o Davi, olha lá o pensamento dele, Senhor, eu vou derrubar esse cara, para que todo mundo saiba que o Senhor é Deus. Ele vai falar mais uma coisa, ele vai dizer assim, olha, 1 Samuel 17:47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Ele está dizendo, eu vou vencer. E todo mundo vai saber que o Senhor salva. Entende o que eu estou falando aqui? Quem está me entendendo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa interessante. Jesus ressuscitou Lázaro.
Jesus ressuscitou Lázaro. Mas não foi só para, porque ele era muito amigo do Lázaro. Coitadinho do Lázaro, Jesus sabia, eu quero meu amigo comigo. Jesus era tão amigo do Lázaro, ele amava tanto Lázaro. E a família dele, o Lázaro está doente? Beleza, ele vai já comigo, glória a Deus, vou ficar com Lázaro, aleluia. Não, Jesus queria que o Lázaro ficasse ainda. E por isso que ele ressuscitou Lázaro. Porque olha só o que eu vou te mostrar aqui, talvez você nunca tenha visto. Ele queria que o Lázaro ficasse ainda. Ele falou assim, olha, João 12, versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então o Lázaro começou a atrair as pessoas para Jesus. Ei, cadê você? O milagre que aconteceu na vida do Lázaro começou a atrair as pessoas para Jesus. Eles não foram lá para ver Jesus, eles foram lá para ver o Lázaro que tinha ressuscitado. Consequentemente, eles viram Jesus. Agora, olha só o que diz o versículo 10. Mas os principais sacerdotes resolveram também matar a Lázaro. Então, o diabo, o inimigo, não queria aquele testemunho, porque aquele testemunho glorificava o nome de Jesus. E começou a perseguir o Lázaro, porque o Lázaro atraía. Então deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Nós precisamos derrotar esse gigante. Nós precisamos derrotar isso. Sabe por quê? Para glorificar o nome do Senhor. As pessoas vão ver você vencer esse gigante em nome de Jesus. Irmão, por favor, eu estava orando agora e eu não vou entregar a Dona Maria. Eu quero ver o milagre. É uma oportunidade. Porque ela está em coma induzido. Porque não sei o que lá. Irmão, é uma oportunidade. O Lázaro estava morto há 4 dias. Imagina se Jesus pensasse assim. Mas já tem 4 dias. É mesmo, Marta? Não tem mais jeito. A Marta deu o diagnóstico médico. Já cheira mal. É mesmo, Marta. O que foi que Jesus disse para ela? Marta, se creres, verás a glória de Deus. A gente só vai ver a glória de Deus se a gente crer, irmãos. E a gente só vai ter essa oportunidade se a gente lutar e vencer esse gigante. Quando ele cair, a gente dá glória para Deus. Agora, escuta bem o que eu vou te falar. Esse gigante vai cair na sua vida. Mas não esqueça de dar a glória para Deus. Lembra do Herodes? Ele deu uma palavra tão poderosa que todo o povo judeu disse assim, isso é a voz de Deus, não de homem. E a Bíblia diz que ele não deu a glória para Deus. Ele caiu morto. Novo Testamento, diga-se de passagem. Morto. Então veja bem, irmãos, dê a glória para Deus. Lute contra esse gigante. Obedeça radicalmente, ok? Vamos me ajudar? Quem pode me ajudar? Obediência radical e rápida. Que mais? Não se deixe vencer por essas ofensas. Cresça por dentro e na sua habilidade natural. Lei do processo. Não despreze a lei do processo. E dê a glória para Deus. Foi isso que fez do Davi um demolidor de gigantes. Aleluia.